Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Você que pode ficar de pé, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Ainda não liberou não, tá, Rodrigo? Vamos ler o texto bíblico aqui no livro de Mateus. Ok. Agora está ok, Rodrigão. Livro de Mateus, capítulo 25. Glória a Deus. Capítulo 25 de Mateus. Nós vamos ler um texto que é bastante conhecido, a parábola das 10 virgens. Amém? A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Versículo de número 9. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja um caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas eles respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Abre seu coração para ouvir a palavra de Deus. Pai, fala conosco de uma forma especial, através da tua palavra. Alcança cada um que está aqui, alcança também aqueles que estão conectados conosco neste momento. Manifesta-te, ó Deus, e abençoa, Pai, de uma forma especial, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo esperança, trazendo renovo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor. Usa-nos mais uma vez para ministrar a Tua palavra e abençoa de uma forma especial, trazendo à luz o entendimento de cada um da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo e precioso nome. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre seu coração. Eu quero falar sobre preparação. Amém? Preparação. O tema da mensagem é a preparação inadequada. Grave isso aí. Preparação inadequada. O que é preparação? Preparação é a ação de preparar.
Preparação é a ação de se preparar. A ação de se preparar. Nós lemos um texto em que narra uma história acerca da preparação de 10 virgens para ir ao encontro do noivo. Amém? Então, a preparação daquelas virgens, daquelas 10 virgens, para poder ir ao encontro do esposo. Glória a Deus. O texto diz que naquela preparação, ou daquela preparação, havia 10 virgens. 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. A parábola anterior a essa parábola adverte acerca do adiantamento da preparação para a vinda do Messias. A parábola anterior a essa, anterior à parábola das 10 virgens, fala sobre o adiantamento da preparação para a vinda do Messias, onde todos os que guardam a sua vinda devem viver cada dia como se fosse o dia da vinda do Senhor, abrindo mão dos prazeres pecaminosos deste mundo. A urgência dessa preparação está relacionada à demora dessa espera. Então preste atenção aqui. A demora dessa espera é que tem sucumbido à fé de muitas pessoas. Porque Jesus ainda não veio e a igreja já está aguardando há mais de 2000 anos. Amém? Então nós estamos há mais de 2000 anos, a igreja está há mais de 2000 anos aguardando nessa promessa que o Senhor, Ele vem. Glória a Deus. Então essa demora aos nossos olhos é que tem sucumbido a fé de muitas pessoas. Esse tempo que passou, esse tempo passado dessa espera engoliu as expectativas de muitas pessoas, engoliu a fé de muitas pessoas, sugou as forças de muitas pessoas. Por isso que nós podemos observar um volume muito grande de pessoas que desistiram, de pessoas que desanimaram, de pessoas que se auto-intitularam ou inventaram um título para elas, Pessoas desigrejadas. Se você pesquisar no nosso país, em escala de números, as pessoas desigrejadas, o que são as pessoas desigrejadas? São pessoas que outrora faziam parte de uma igreja e agora elas já não fazem parte mais de uma igreja, porém, elas se dizem crentes, elas se dizem cristãs. E elas não abrem mão disso, mas elas não frequentam a igreja, não fazem parte de nenhuma igreja, estão desigrejadas, mas se dizem cristãs. Presta atenção aqui, porque a palavra de Deus, ela nos adverte em vários pontos com relação ao nosso relacionamento, à nossa comunhão com Deus, ao nosso comprometimento com o altar, com a igreja do Senhor. Amém? Jesus disse no capítulo 6 de Yohanan de João, o Senhor diz assim, com referência à Santa Ceia: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E ele repete no mesmo texto de João, capítulo 6, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, a Santa Ceia, não tem vida em mim. Então perceba que o nosso mestre, ele, de uma forma muito detalhada nas Sagradas Escrituras, nos ensina com relação à necessidade de vivermos em comunhão, de termos uma comunhão com a igreja, na igreja,
junto com a igreja. Mas existe uma ideia por aí de que eu sou a igreja, então eu não preciso estar na igreja. Então a ideologia dos que são desigrejados é: eu sou a igreja, então eu não preciso estar numa igreja ou frequentar uma igreja. Preste atenção, porque segundo ou de acordo com as Sagradas Escrituras, nós somos membros do corpo de Cristo. Amém? Então, o corpo de Cristo é a igreja. E nós somos o quê? Membros desse corpo de Cristo. Então, para ser igreja, precisamos estar ligados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, biblicamente falando, não existe essa questão de que você é a igreja. Não. Um indivíduo sozinho não é a igreja. Nós somos membros de um corpo espiritual que é a igreja. Então preste atenção, esse tempo que passou, que está passando e não espera ninguém, já sucumbiu à fé de muitas pessoas. E a parábola das 10 virgens destaca uma preparação para o encontro com o noivo. Então essa preparação, ela precisa, de uma forma individual, ela precisa ter verdade, ter ênfase nisso. Então perceba que nós encontramos 10 virgens na parábola, 5 delas eram prudentes, ou seja, 5 delas estavam em uma preparação para se encontrar com o noivo. Porém, 5 delas também estavam em uma preparação para se encontrar com o noivo. Porém, uma preparação inadequada. Presta atenção, porque existem vários tipos de preparações, né? Existem várias maneiras, várias formas de estar preparado. E aquelas, ou de estar preparando ou se preparando. E 5 virgens estavam se preparando adequadamente. 5 loucas estavam se preparando inadequadamente. É mais ou menos você sair de casa para ir ao mercado, fazer compras, e passar ali pelo menos 2 horas caminhando no mercado, nos corredores, e quando chegar na hora de pagar no caixa, você não trouxe a carteira, não levou dinheiro e não tem como levar a compra. Então você perdeu tempo na sua preparação, mas não vai poder levar a compra, porque para levar a compra precisa pagar por ela. Então existe várias formas de se preparar. E as virgens loucas, elas se prepararam de uma forma inadequada. E aqui eu quero destacar no tema da mensagem, a preparação inadequada. E por que essa preparação inadequada se encaixa em algumas pessoas? Por conta do tempo. Algumas pessoas já não têm mais esperança se Jesus vai voltar verdadeiramente ou não. Algumas pessoas já não têm mais essa esperança, já não acreditam mais no que diz as Sagradas Escrituras acerca da volta de Jesus ou da vinda de Jesus. A palavra de Deus nos adverte a ter essa mensagem viva em nossos corações o tempo todo, todos os dias. Mas o tempo acaba sugando as forças, o tempo tem sugado as forças de muitas pessoas. Eu quero que você entenda que a palavra de Deus diz que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia é como 1000 anos. Ou seja, o que para você, para mim, para nós está demorando, para Deus não tem significado algum. O texto diz lá em 2 Pedro 3, versículo 8, a seguir diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas vós, segundo a sua promessa, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Glória a Deus. Então perceba que a palavra de Deus, ela, para incentivo nosso, para incentivo daqueles que creem, a palavra de Deus enfatiza que 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Ou seja, Deus tem um compromisso para o cumprimento da sua palavra, e Ele não deixará a sua igreja órfã, não nos deixará órfão. Ele prometeu que virá buscar a sua igreja. Nós estamos vivendo na expectativa dessa promessa, amém? Glória a Deus. Você está comigo? Diga amém. A preparação para esse dia é que deve ser adequadamente conforme o Senhor estabeleceu. Então perceba que a preparação, ela precisa estar de acordo com o que o Senhor nos instruiu fazer. A grande questão e a grande expectativa é a preparação inadequada que nós podemos visualizar nesses dias, porque cada um, da sua maneira, da sua forma, quer fazer, vem fazendo e acha que está tudo normal. A preparação deve ser adequada para essa expectativa, a preparação deve ser mantida, adequada para esses acontecimentos, para que no momento do arrebatamento da igreja, não sejamos pegos de surpresa. Glória a Deus. Porque existe sim, ou existirá a manifestação do Senhor na vinda de Cristo, e muitas pessoas que estão se preparando de uma forma inadequada, elas irão lamentar muito para toda a eternidade. O versículo 2, nós encontramos a preparação inadequada, porque é uma característica pessoal. Veja bem aqui, no versículo 2 nós encontramos que a preparação inadequada está relacionada a uma característica pessoal. Característica pessoal. Sabe aquela pessoa que faz tudo pela metade? Isso acaba se tornando algo característico dele ou dela. Amém? Uma característica pessoal. Olha o que diz o texto, versículo 2 diz assim: e 5 delas eram prudentes, característica pessoal, e 5 loucas, característica pessoal. Quais são as características pessoais aqui destacadas? A de prudentes e a de loucas. Então veja bem, a preparação inadequada está relacionada a algo característico, a algo pessoal de cada um de nós. Se você é uma pessoa cuidadosa ou cuidadoso, certamente que a sua preparação para a vinda do Senhor será de uma forma cuidadosa. Se você é uma pessoa relaxada ou relaxada, imprudente, certamente que a sua preparação para a vinda do Senhor será característico do seu relaxo, da sua vida relaxadamente.
Então, o texto aponta a característica das loucas. Elas eram loucas. Então, se elas eram loucas, então a preparação inadequada está relacionada à sua característica pessoal. Agora entenda que louco aqui no texto não está relacionado não se trata de um distúrbio mental. Preste atenção aqui. Essas virgens loucas que aparecem no texto, não é loucas porque elas têm distúrbio mental. Não é. Perceba que elas caminham juntas com as virgens prudentes, elas se parecem com as virgens prudentes, elas estão ali caminhando juntas, preparando numa expectativa. Não é alguém débil mental, não é alguém que tem distúrbio mental, não. É alguém, que que perdeu a razão, é alguém que deixou de raciocinar, é alguém que se opõe à razão. Então veja bem, uma pessoa que se opõe à razão, uma pessoa que perdeu o raciocínio de uma forma lógica e óbvia, segundo as Sagradas Escrituras, ela se torna uma pessoa imprudente e insensata. Então a loucura aqui das virgens na parábola era a insensatez e a imprudência, não era a questão de distúrbio mental. Você entendeu? Diga amém. Então uma coisa é ter distúrbio mental, isso ficaria muito claro no texto bíblico, mas não, o texto está falando da imprudência e da insensatez. Por quê? Porque era característico da personalidade daquelas 5 virgens loucas. Preste atenção, queridos, olha aqui para mim. A Bíblia diz que Esaú, em hebraico Esav, ele vendeu a sua primogenitura, ou ele vendeu a bênção da sua primogenitura, da promessa da primogenitura, por um prato de lentilha, porque ele estava com fome. Esaú era louco? Ele tinha distúrbio mental? Não. Ele era um cara muito inteligente para fazer aquilo que ele queria. Amém? O que acontece ali? A imprudência e a insensatez naquele momento de fome, naquele momento que ele não se importou, não se raciocinou, ele se opôs ao raciocínio lógico, à razão, e o que ele faz? Ele vende a bênção da sua primogenitura. Então perceba que uma pessoa, ela pode agir loucamente, imprudentemente, sem que ela seja um débil mental. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então não é que é um débil mental, é que se você não estiver na sua preparação para o encontro com o Senhor, se você não estiver com a sua preparação adequada, facilmente, como essas virgens, 5 virgens loucas, você pode agir fora do seu sentido espiritual, ou sem nenhuma espiritualidade, e perder o direito de entrar nas bodas com o esposo. Glórias ao nome bendito do Senhor. Observe que o texto diz que quando elas saíram para comprar azeite, o noivo veio e levou as 5 prudentes e fechou a porta. E elas voltaram, retornaram e ficaram na porta lá batendo: Senhor, abre-nos a porta. E o que é que o Senhor responde para elas? Eu não conheço vocês. Glória a Deus. Eu não conheço vocês. Então perceba que a preparação, conforme o texto no versículo 3, era porque elas não levavam a sério aquilo que elas estavam fazendo. Elas eram virgens que estavam se preparando para
o casamento para se encontrar com o noivo, amém? Mas elas não levaram a sério aquilo que elas estavam fazendo. O versículo 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. A questão de não ter levado azeite consigo, estavam com as vasilhas vazias. Isso implica nos entender que elas não estavam levando a sério a posição delas. E quantas pessoas que até hoje não estão levando a sério o que é servir a Deus? Quantas pessoas que não estão levando a sério o que é ser um servo do Eterno, o que é a preparação para o arrebatamento da igreja? Assim como essas virgens loucas que não levaram a sério no momento do encontro, né, elas estavam com vasilhas vazias, ao invés de terem azeite, e o fogo das lamparinas se apagaram, porque não houve preparo, não levaram a sério o preparo adequado. As vasilhas vazias representam apenas uma mera aparência, sem qualquer compromisso, ignorando todos os sinais patentes. Então veja bem, as vasilhas vazias apontam para o ignorar daquelas 5 virgens loucas, ignorando todos os sinais patentes. Melhor dizendo, as advertências de Mateus capítulo 24 não foram consideradas pelas loucas, assim como muitas pessoas até hoje. O que é que diz Mateus 24? O sermão da montanha, o sermão profético dos últimos dias. Haverão terremotos, fomes, pestes, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. O Senhor diz assim: quando ouvirdes essas coisas, ficai atentos, ficai preparados. A urgência da preparação, porque logo virá o Senhor. Glória a Deus. Mas o que essas virgens fazem? Elas não se preparam adequadamente. Elas vivem de qualquer forma, e quando chegou o momento de se encontrar com o noivo, elas não tinham azeite nas suas vasilhas. Elas estavam com as suas vasilhas vazias. Queridos, o que importa é você ser crente e ser cheio do Espírito de Deus. Você entendeu? Diga amém. Não adianta ser crente e ser vazio, porque as vasilhas vazias, o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. Então, se elas não tinham azeite nas suas vasilhas, estavam com as vasilhas vazias, isso implica em entendermos que elas, como hoje, trazer para os dias de hoje, é uma pessoa vazia, sem o Espírito Santo de Deus, mas apenas com uma consciência de que está se preparando para aguardar a vinda de Jesus. Se preparar para a vinda de Jesus, precisa ter azeite na sua lamparina. Glórias ao nome do Senhor. A preparação é inadequada porque eles esperavam nas outras. Preste atenção aqui para mim encerrar. Aquelas virgens estavam preparadas de uma forma inadequada, ou a preparação delas era inadequada, porque elas esperavam nas outras. Olha o que diz o versículo 8. Diz assim, a parte B: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do nosso azeite. Então preste atenção que na verdade as loucas não tinham responsabilidade por aquilo que deveriam ter, pois no momento de desespero
foram pedir azeite às prudentes. Isso esclarece que elas viviam esperando ou confiando na fé daquelas que eram prudentes. Você entendeu? Diga amém. Quantas pessoas que têm uma fé baseada na outra? Não é assim? Se fulano vai, eu vou. Se fulano faz, eu faço. Porque sozinha a pessoa não tem firmeza, não tem equilíbrio. Sozinha a pessoa não consegue realizar. Sozinha a pessoa não consegue se preparar para o arrebatamento. Então a fé dele ou dela está sempre preso em alguém. Preste atenção nisso aqui. A preparação delas estava inadequada porque elas estavam esperando nas outras. Esperar nos outros é a atitude de muitos até hoje. Abandonam as suas responsabilidades, não foi isso que elas fizeram? Elas abandonaram as suas responsabilidades para poder confiar no azeite das outras prudentes. Preste atenção nisso aqui. Eu só sou crente se o pastor Joey for crente. Se ele não for crente, eu não vou conseguir ser. Não existe um compromisso de fato. Você entendeu? Diga amém. O compromisso de fato, o compromisso assumido, ele de fato é real quando nós temos uma comunhão plena com Deus e um compromisso pleno com Deus. Faça chuva, faça sol, primavera, verão, outono, inverno, nós estamos aqui fazendo a obra do eterno, aguardando o arrebatamento da igreja e preparados como se o arrebatamento fosse agora. Nós temos a responsabilidade diante de Deus e somos conclamados a estar preparados sempre. Quem aí sabe qual é o dia do noivo, que o noivo virá? Nós não sabemos. Somos conclamados e responsabilizados a estarmos preparados. Não sabemos o dia. Dessa mesma ênfase nós encontramos na parábola. As 5 virgens prudentes, elas estavam preparadas todos os dias. De modo que, quando ouviram a voz do noivo, ninguém avisou para elas. O aviso foi anunciado, ele breve virá. Amém? E esse breve virá ainda não aconteceu para mim e para você. Mas milhares de pessoas morreram hoje. E o breve virá para eles já aconteceram. E nós estamos ainda aguardando o arrebatamento da igreja e vivemos numa expectativa de preparação para esse momento tão especial, onde nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome santo e precioso do Senhor, que vive para todo sempre. Então a minha fé e a sua fé não pode estar baseada na fé dos outros. Não que as outras pessoas não sejam um exemplo de inspiração. Tem pessoas que são exemplos de inspiração. E a palavra de Deus, Paulo diz assim: olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então tem pessoas que nos inspiram. Tem pessoas que nos levantam, que nos erguem, que nos elevam. Mas a minha fé não pode estar baseada nisso. A minha fé precisa estar em uma preparação para me encontrar com o Senhor hoje, agora, todo o tempo, o tempo todo, sejam brancas as suas vestimentas e haja unção sobre a tua vida, a minha vida. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia. Todos os dias nos preparamos para alguma coisa. Todos os dias nós nos preparamos para alguma coisa. Todos os dias. Todos os dias eu me levanto e me preparo para fazer o devocional e em seguida me preparo para trabalhar. Organizo o meu espaço de trabalho, isso é uma preparação. Inicio o meu dia de trabalho. Todos os dias nós preparamos
alguma coisa, ou nos preparamos para alguma coisa. Todos os dias nós nos preparamos para buscar as nossas conquistas. Todos os dias nós nos preparamos para alcançar os nossos objetivos. E a palavra de Deus nos adverte que nós precisamos estar preparados para a vinda de Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Então não deixe que o tempo passe sem que você esteja preparado. Não deixe com que o tempo passe, porque na última hora não dá para decidir. E a parábola traz isso de uma forma incrível. Perceba que no momento, as virgens loucas, que não era louca, né, por ser débil mentais, era porque eram imprudentes, era imprudência inconsequente. A loucura era essa aí. Então perceba que no momento de se encontrar com o noivo, elas foram buscar o azeite. Elas foram pedir o azeite emprestado. E não é por aí, não pode ser assim. Precisamos estar pronto para o arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Precisamos viver prontos para o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja ele pode acontecer a qualquer momento, em qualquer momento, e eu e você precisamos estar preparados. Então não brinque nesse momento, porque aquelas virgens loucas, elas brincaram, elas confiaram na fé das outras. Elas confiaram que no momento, na hora eu vou pedir um pouco de azeite para elas, porque elas, essa mulher é uma bênção. Aquela irmãzinha lá, no momento eu vou pedir um pouco de azeite para ela e ela é crente, ela vai me dar. A minha fé não pode ficar firmado na fé de outras pessoas. Sabe por que não? Porque o Espírito de Deus habita dentro de você. Porque o Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de nós. O habitar do Espírito Santo dentro de cada um de nós serve justamente para nos constranger a sermos responsáveis, a fazermos com coerência, com prudência e com responsabilidade a obra de Deus, as coisas de Deus, viver para Deus. Então a habitação do Espírito de Deus em nós serve para nos promover esse constrangimento em todo tempo, em toda hora, em todo dia. Glória a Deus. E se isso não está acontecendo com você, pelo amor de Deus, peça misericórdia e corra para os pés do Senhor, porque esta palavra é do céu, dos altos céus. O Senhor Jesus breve virá, e a preparação para nos encontrar com Ele não pode ser inadequada, mas precisa estar adequada aos padrões do eterno. Bendito seja o nome santo e precioso do Senhor, que vive para todos sempre. Quantos estão comigo? Diga amém. Glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração e seja edificado. Não seja louco. Não seja louca, mas seja prudente. Seja prudente, porque Jesus breve virá. Aleluia. Bendito seja o Senhor, que vive para todos sempre. Amém? Dobre a sua cabeça, curve a sua cabeça. Pai querido, nós te adoramos por tua palavra que vem ao nosso encontro, nos fortalecer, nos trazer edificação.